bater um papo hoje, ô Jorge, sobre o número da besta, o 666. Quem que criou isso? João do Apocalipse, Aleister Crowley ou Iron Maiden? Vamos ver quem foi. Boa noite, Magog. Boa noite, meu querido. Prazerzão sempre falar contigo aí. E parabéns ao Isso Não É Podcast, né? 666 entrevistas. Algumas boas, outras nem tanto, algumas polêmicas, né? No mundo esotérico, místico do Brasil. Foi aí o que deu voz a muitos de nós, e nós agradecemos muito, não poderíamos deixar de estar participando nesse 666. Pois é, né, Magog? O 666, ele é político, ele é religioso, ele é esotérico, ele é místico, e ele é o número de uma das apresentações do Isso Não É Podcast que vai acontecer, né, no decorrer desse estudo. Eu acho importante, até porque esse número 666, a gente poderia falar aqui da Cabala, número do Sol, tudo aquilo, que vai ser abordado, né, possivelmente, mas a origem, né, Magog, a origem disso se dá justamente num momento extremamente político, né, que é a prisão de um homem. E eu analiso essa prisão muito em consequência, fazendo um paralelo aqui, Magog, eu acho que você vai conseguir me entender, com o nosso passado recente, em que os artistas, músicos, de certa maneira, eles tinham que usar artifícios nas obras musicais para não ser justamente preso, condenado e até mesmo julgado em uma situação marcial, né? Era julgado e já era condenado, ali mesmo onde ele estava. E isso aconteceu também com o tal João, na ilha de Patmos, né? Em que ali, no livro de Apocalipse, eu gosto muito, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, é o livro do Apocalipse, porque ele traz muitas parábolas, muitas metáforas, e fala justamente ali naquele contexto aos iniciados. Tanto é que ele deixa bem claro, aquele que tem ouvido, né, ouça, né, porque aqui está a verdade. Então, ali ele traz um alerta antes de apresentar aquele 666, que é para quem realmente conhece o que ele estava falando. Então, ali nós vamos ter as parábolas e, principalmente, dentro daquele contexto, daqueles livros que estavam sendo escritos, da gematria, porque foi muito usado ali no livro de Apocalipse a gematria. E a gematria, para quem não conhece, é justamente a conexão de números, letras, polarizando palavras e frases, que somente quem tem o entendimento daquela gematria vai poder entender, ou seja, ele estava falando com seus semelhantes. E, obviamente, com palavras distorcidas, rabuscadas ali de contextos muito apocalípticos mesmo, mas justamente para alcançar um determinado povo, um determinado ciclo, né? Círculo de pessoas que estavam ali, através desses livros, recebendo um alerta. Então, é muito mais do que uma religiosidade, é muito mais do que coisas místicas de bestas aparecendo e destruindo tudo. A gente precisa muito, né, Magog, olhar o contexto da época, o que estava acontecendo naquele momento. Haviam prisões, ali estava Dominiciano, que era um perseguidor dos cristãos, havia também o contexto ali do contexto da história de Nero, tocando fogo em Roma, perseguindo os cristãos, e aqui, tanto é que é realmente político, que chega em determinado momento, e isso a gente tem que prestar muita atenção, e por isso é importante a gente falar sobre isso, de a vítima se tornar o algoz. Foram perseguidos, foram mortos, e depois retrataram isso da mesma forma no decorrer da história da humanidade. Então, o número 666 tem muito mais coisa a falar do que simplesmente achar que é um demônio que vai surgir na nossa vida.
É interessante, né, Jorge? Porque você já finalizou aí nessa introdução com a velha frase, né, que a gente tem ouvido muito, né? Que é o sonho do oprimido tornar-se opressor, né? E Exatamente. aí você vê quem foi perseguido no início, né, se tornou um dos maiores, se não o maior perseguidor na história humana, né? Justamente. E é interessante que você já abriu falando uma coisa assim, com relação, primeiro, né, a João da Ilha de Patmos ali, você coloca o contexto e uma das interpretações, inclusive, Jorge, de muita gente durante muito tempo, é que Nero poderia ser, né, gematricamente, Sim, esta figura. sim, Para quem é mais novo, para quem está assistindo a gente, vai lá saber, né, Jorge, daqui 100 anos, né? sim, Mas a ideia é gematria, pessoal, para quem está chegando agora, muita gente está vindo assistir isso pela primeira, segunda vez, mas gematria nada mais é do que uma atribuição de valores a letras. Então, como se A valesse 1, B valesse 2, C valesse 3, e aí você vai ter isso dentro, por exemplo, da Cabalá judaica, dentro, né, da ideia do alfabeto hebraico, né, de Aleph, Bet, Gimel, e aí você tem valores 1, 2, 3, 4. Então, quando você pega o nome de Nero ali, naquele contexto, da maneira que é colocado, eles transliteram letras para números, dando este número aí. Então, já se colocou uma interrogação ao dizer o seguinte: lá em Apocalipse 13, 18, né, o livro da revelação, lá estava dizendo que era o número de um homem. exato. Tá? Então, mas como o Apocalipse é repleto de imagens pictórias, né, de imagens totalmente translúcidas, né, imagens de bestas, de situações, de cidades, de fim do mundo propriamente dito. Então, quimeras, né, dragões e tudo mais. Então, ali mistura-se o que será que é real e palpável? Será que é o número de um homem físico? Ou será que é um sentido figurado? Ou será que ele está falando do Adam Belial ou do Adam Kadmon? Né? Então, de quem que ele está falando ali? Então, isso é muito interessante o que você já abriu falando, Jorge, porque tem o contexto político também, daquela parte Exato. específica que está sendo atribuída a um governante, um perseguidor de cristão, na verdade. Então, já começa por aí, né? Exatamente. Essa perseguição durou muitos anos até que Constantino a, acata, né, aquela religiosidade que não parava de crescer. Para vocês terem uma ideia, na época, os imperadores eram considerados, eles se autoproclamavam deuses. Então, você imagina, você colocar acima de um imperador um deus. Então, é óbvio, você vai ser perseguido, você vai ser rechaçado, você vai ser punido. Muitos cristãos na época, né, do cristianismo arcaico foram mortos, foram perseguidos e finalizados ali, devido justamente essa perseguição romana, né? Sim. E como você falou, muito bem colocado, Magog, tem muita coisa ali, como, por exemplo, que a gente pode dar no 21, 22, que vi no céu uma nova terra, uma nova Jerusalém. E aí a galera fica esperando aí uma nova Jerusalém, só que a Jerusalém mesmo está sendo destruída. Então essa nova Jerusalém não chega nunca, né? Mas é um Uhum. corpo novo, uma nova perspectiva espiritual regenerada, curada. Sim, Seria sim. o que eles poderiam chamar de corpo de glória, como o próprio Jesus, né, sobe em glória com um novo corpo. Então, seria aquilo, uma nova metáfora aqui, colocando dentro dessa gematria e conversação iniciática, porque aquilo ali é muito mais do que um livro. São cartas para quem vivia dentro daquele paradigma religioso. Então, todas aquelas pessoas que tinham conhecimento. Então, aqui a gente pode botar uma coisa bem graúda aqui.
eram pessoas letradas. O analfabetismo existiam muito poucas pessoas que sabiam ler, né? Principalmente o hebraico e o aramaico, né? Que são as línguas que eles falavam, e os escribas eram os que tinham o domínio da